Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a vida celular, sobre as células. O que são células? Células são unidades morfofuncionais dos seres vivos. São unidades básicas que caracterizam um ser vivo e um ser não vivo, certo? Elas são estruturas, formadas por organelas, formadas por compostos orgânicos, tá? Que estão presentes no nosso organismo e de outros seres, tá? Então, quem que descobriu a célula? Lembra na aula do microscópio que eu falei para vocês? Então, lá em 1665, o Robert Hooke fez a descoberta da célula. Ele analisou uma folha de cortiça, que é um pedaço de casca de árvore, tá? É chamado de tuber. Ele olhou aquilo no microscópio e ele viu a parede celular de célula vegetal e ele falou, nossa, que interessante, isso parece uma célula. E através dessa célula, ele concluiu que era uma célula, ele fez a classificação como célula, denominou célula, descreveu que era uma célula, e a partir de lá a gente consegue até hoje utilizar este termo, certo? Obviamente com alguns aprimoramentos. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de estruturas presentes em células procariontes. Então a gente tem dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. As procariontes, elas não têm núcleo, tá? Não estava escrevendo aqui, eu esqueci, desculpa. A procarionte, ela não tem núcleo, o núcleo dela é ausente, tá? O que é o núcleo? Ela tem ausência de carioteca. Carioteca é como se fosse uma estrutura que forma o núcleo, tá? Então, elas não possuem essa estrutura que chama carioteca e forma o núcleo. Portanto, as estruturas genéticas, o DNA, RNA, o que essa bactéria tiver, ele fica totalmente livre lá no citoplasma. Ele fica solto. Ah, mas Salgado, o que é o citoplasma? O citoplasma é uma substância gelatinosa, tá? Formada por citosol, é a parte líquida da célula. Então, ele fica, nas células eucariontes, ele armazena as organelas. Tá? Essas organelas, elas são estruturas que funcionam como se fossem órgãozinhos da célula. Eu já vou falar delas daqui a pouquinho. Então, o citoplasma é a parte líquida, formada por citosol, Aí a gente tem a membrana plasmática. A membrana, ela delimita o espaço de dentro e de fora, ela separa o meio interno do externo, normalmente, na maioria das células. E essa delimitação, ela auxilia a membrana, ela tem uma seletividade, ela seleciona o que pode ou não entrar dentro da célula. Então, essa célula é formada por uma camada de lipídios, tá? Chamada fosfolipídios, que a gente vai estudar mais pra frente. São gordurinhas, tá? Que tem uma parte que gosta de água, outra parte que não gosta, tá? Hidrófoba e hidrofílica, certo? E aí, essa parte que não gosta de água, normalmente ela fica mais para dentro da camada, porque é como se fossem palitinhos de fósforo, e aí essa partezinha que suporta a água fica para fora, a que não suporta fica para dentro, tá? Aí, essa membrana tem umas proteínas, juntinhas assim na membrana dela, e aí tem essas proteínas, às vezes elas são facilitadoras, elas facilitam o que pode ou não entrar dentro da célula, tá? Elas deixam, e tem os poros também que facilitam esse transporte de substâncias que vai ou não para dentro, tá? Aí a gente já falou então da membrana, do citoplasma, aí tem o nucleóide. O nucleóide é uma região dessa célula específica onde a gente consegue encontrar o material genético. Não é um núcleo, é um nucleóide. Tá? Ele fica sempre naquela região, então sempre que a gente precisar do material genético para fazer alguma experiência, para fazer algum tipo de coleta, ele vai estar ali, tá? Já no caso dos ribossomos, a gente associa o ribossomo sempre à proteína. Ribossomos, eles fazem o transporte de proteína e também eles auxiliam na fabricação das mesmas. Eles produzem a proteína, por isso que a gente fala que ele sintetiza a proteína, ok? Já no caso aí, a parede celular.
A parede celular é uma estrutura muito, muito, muito interessante, tá? Por quê? Ela tem algumas substâncias que conferem uma certa proteção para estes organismos, tá? Então ele protege, tá? Ele ocasiona uma certa resistência a ataque de algumas coisas, como por exemplo o fungo, né? Antibiótico. Como são bactérias, o antibiótico, o remédio, né? Ele acaba por eliminar essas bactérias do nosso organismo quando a gente está infectado. E aí, dependendo da quantidade de substâncias que eles têm, né, de uma determinada substância chamada peptidoglicano. Não precisa decorar isso, tá, gente? Na parede celular, ele consegue ser mais resistente ao antibiótico ou menos resistente, tá? Enfim. A cápsula também é uma estrutura de proteção. Então, a cápsula protege esse organismo, né, esse micro-organismo, essa bactéria. E aí, ela tem associada a ela flagelos e o pili. Os flagelos, eles são estruturas bem legais porque eles auxiliam na locomoção dessa bactéria. Então, é como se fosse um rabinho, mas na parte da frente. Bom, enfim, acho que vocês entenderam. Esse flagelo, ele auxilia na locomoção, como se ela tivesse, ela necessitasse dele, né? Ela necessita dele para conseguir se mover, porque ela não tem pernas, não tem braços, tá? Então ela tem esse flagelo que auxilia ela a se distanciar de algo, a se aproximar de algo. E o pili são como se fossem pelinhos, tá? Ó, cílios. Então, são o pili sexual também, ela tem, e esse pili sexual auxilia ela na troca de material genético, na troca de DNA, uma com a outra durante um processo de reprodução sexuada, porque acontece a troca. Elas se reproduzem, tá, normalmente de forma assexuada, ou seja, uma única bactéria dá origem a duas, tá? Isso se chama fissão binária. Fissão binária, tá? É a forma que elas se reproduzem, certo? Então, isso aqui eu falei para vocês bastante agora sobre as células procarióticas, tá? Apanhadão agora. Não tem núcleo, a membrana plasmática ela vai aparecer depois nos outros tipos celulares. O núcleo aparece a partir das eucarióticas. O citoplasma a gente encontra em todo tipo de célula. Ribossomo é a única organela presente nas procariontes que tem nas eucariontes, tá? Agora, em relação às estruturas, a parede celular a gente encontra na vegetal, porém não encontra na animal. Cápsula, flagelo, pili, a gente encontra somente flagelo em células animais e algumas nas vegetais também por conta de reprodução, tá? E o pili sexual somente nas bactérias, certo? Bom, agora a célula eucarionte. O que caracteriza uma célula eucarionte? O que faz ela ser eucarionte? Então, o nome carionte é como se ela fosse mais nova, uma célula mais próxima de nós, tá? Porque nós somos formados por elas. Esse tipo de célula, ele tem um núcleo, né? Ele tem a carioteca. A carioteca é uma estrutura extremamente importante neste tipo celular, certo? Aí, a gente tem aqui uma estrutura chamada retículo endoplasmático liso e rugoso. O retículo endoplasmático liso, ele está associado a gorduras, a lipídios. Então, sempre quando a gente pensar em gordura, a gente vai lembrar do retículo endoplasmático liso. Por quê? Ele é como se fosse um saco, tá? Um saco de mercado, vai. Você dá um nó assim e fica ali. E aí, ele auxilia numa pequena parte de síntese de lipídios, tá? Síntese de gorduras. Já o rugoso, ele também é chamado de granuloso e o liso de não granuloso, tá? Ele tem ribossomos presos na parte de fora dele. Ele é igual ao retículo endoplasmático liso, porém, ele tem essas bolinhas que ficam do lado de fora, que são como se fossem ribossomos. Imagina um cupcake, tá? O ribossomo, ele parece um cupcake, com uma cerejinha em cima, assim, e um bolinho bem gostoso embaixo. Nunca comi um ribossomo, tá? E aí a gente faz o quê? O retículo endoplasmático,
o rugoso, ele auxilia nesse transporte de substâncias, tá? De proteínas. Por que proteína? Porque ele tem o que associado nele? Ribossomos. Então, tudo que tem a ver com ribossomo tem a ver com proteína, tá? Só que, rapidinho, eu tô falando da célula animal, tá? É um tipo de célula eucariótica. E a vegetal também é um tipo de célula eucariótica. Elas têm diferenças entre elas, e eu já vou falar para vocês daqui a pouco as diferenças entre elas, porque isso a gente sempre cobre e é muito importante a gente sempre lembrar, tá? Já os lisossomos. O que acontece? Os lisossomos são estruturas que auxiliam na digestão celular. Então é como se eles tivessem, como se fosse o nosso estômago, tá? Caíram aqui dentro, a comida cai lá dentro, ele vai em busca de material, né, para degradar, e aí ele auxilia isso a célula nessa parte, tá? De digestão celular, tá certo? Já os centríolos, eu adoro os centríolos. Eles parecem, sabe o rolinho de dentro do papel higiênico? Então, é como se fosse aquilo ali, tá? Com umas fitinhas em volta, assim. É como se fosse imagina um rolinho de papel higiênico com lápis de cor grudado assim em volta, né? E aí ele tem a função de dividir a célula. Então tem um momento da célula que ela fala assim, estou pronta para me dividir. Então ela passa por um processo de divisão celular, tá? Pode ser chamado de mitótico ou meiótico. Meiose e mitose, tá bom? Divisão celular. Então eles estão super associados. Os centríolos, eles estão super associados. Eles fazem parte da divisão da célula. Tá? Mitocôndrias. Respiração celular, produção de energia. A mitocôndria é como se fosse a nossa máquina. Tá? Elas são super importantes para a produção de energia no nosso corpo. Tá? Por isso que elas estão associadas à respiração celular. Logo vocês vão entender o porquê. Tá? Complexo golgiense. O complexo golgiense, ele armazena as secreções, ele armazena o que está ali na célula, que ele precisa passar por um momento de empacotamento, e ele está ali para essa função, tá? Armazenar substâncias. Já o núcleo, a gente encontra lá o material genético, tá? Quem que é o material genético? DNA e RNA. O DNA, quem que é mesmo? Ácido desoxirribonucleico. E o RNA é o ácido ribonucleico. Nossa, pode repetir para mim, por favor? Ácido desoxirribonucleico. O RNA, ácido ribonucleico. Tá? Um dia a gente aprende a escrever direitinho. Fica na paz, certo? Aí o núcleo, ele tem lá o DNA guardado lá dentro, ele tem o RNA guardado lá dentro, alguns saem para fora também. A gente tem RNA ribossômico, RNA transportador e RNA mensageiro. Isso a gente não precisa lembrar agora, a gente precisa saber só que ele existe, tá? Eles são bem diferentes um do outro. A gente precisa lembrar também que lá no núcleo tem algumas estruturas de extrema importância que auxiliam no processo de divisão celular, tá? Tem a membrana plasmática também, que auxilia na delimitação da célula, e tem o citoplasma, certo? Membrana plasmática, núcleo e citoplasma são três estruturas importantíssimas em todos os tipos celulares, tá? Menos o núcleo aqui na procarionte, porque a gente sabe que eles não possuem, certo? Já aqui na célula vegetal, a gente tem algumas estruturas que são exclusivas aqui, tá? Que é o vacúolo de subcelular e o cloroplasto. Tá? Já aqui, que é exclusivo, são os centríolos. Pouquíssimas células vegetais possuem lisossomos, mas é quase inexistente, tá? Pouquíssimas. Então, assim, a parede celular, ela delimita essa célula, tá? Ela deixa essa célula mais quadradinha. Então, sempre, a primeira coisa que a gente vê em uma ilustração de célula, para diferenciar, é que a célula animal, quando ele estiver pedindo, ele sempre vai parecer uma célula mais arredondada, tá? E ela tem núcleo,
Já a célula vegetal, a gente encontra ela porque ela ou vai ser mais quadradinha, ou ela vai ser uma outra estrutura, um hexágono, um pentágono, né? Porque ele é mais reto, com umas 5 pontas, tá? E aí o que ele vai ter de diferente, assim, muito à vista? O vacúolo de suco celular. Porque esse vacúolo de suco celular, ele é uma estrutura bem grande, ele ocupa basicamente 70% da célula, ele é bem grande mesmo. E ele armazena água dentro da célula, tá? E sais minerais que a planta precisa. Então, normalmente ele pega um bom espaço da célula por conta disso. Então a gente consegue diferenciar muito fácil uma ilustração, ok? Já no caso aí da parede celular, aqui a gente tem uma parede celular rica em lignina, tá? O que é lignina, salgados? A lignina é uma substância que confere uma certa rigidez para a parede, tá? Deixa ela mais forte, tá bom? Aí a gente tem aqui o cloroplasto. O cloroplasto é uma estrutura de extrema importância para as células vegetais, porque ele auxilia no processo de fotossíntese. O cloroplasto, ele armazena clorofila para desencadear o processo de fotossíntese, tá? A clorofila ela consegue capturar a luz do sol, né? E aí dá um passo grande aí para a produção de energia química. Ela auxilia no processo de conversão de energia luminosa em energia química, que é a forma pela qual a planta produz o seu próprio alimento, tá? Produz glicose para ela se manter, produz energia. Então aqui a gente tem complexo Golgi, a mesma coisa, retículo endoplasmático liso e rugoso, a mesma coisa, núcleo, a mesma coisa, membrana plasmática, a mesma coisa, tá? Citoplasma, a mesma coisa. Tudo isso, né, a gente tem da mesma forma. Tudo que faz a função em um tipo de célula é um e no outro é diferente, tá? Então, assim, tipos celulares especializados. A gente tem algumas células dos seres humanos, né, células animais, que têm especialidades, são especializadas. Nós temos os neurônios, que auxiliam na captação, né, no transporte do impulso elétrico. Ele tem uma rede assim chamada de dendritos, tá? E aí ele tem um fiozinho aqui que transmite o impulso elétrico, é como se fosse um choque. Aí ele tem como se fosse uma estrutura aqui chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela funciona como se fosse uma capinha de gordura para não deixar essa energia dissipar pelo corpo e a gente saindo dando choque em todo mundo, certo? Os glóbulos vermelhos, eles são extremamente importantes, tá? Porque eles auxiliam no transporte de oxigênio no nosso corpo. São as hemácias e elas são células que não têm núcleo. Olha que interessante! São células eucarióticas, animais e sem núcleo. Olha que legal. Elas são chamadas de células anucleadas justamente por isso. Porém, eles têm uma estrutura lá dentro chamada hemoglobina, que se associa facilmente aos gases, tá? E aí é oxigênio que a gente respira e também gás carbônico quando tem excesso. E a gente pode prejudicar os nossos pulmões até chegar a óbito por conta de excessos, tá? De inalação de dióxido de carbono, ok? As células musculares. As células musculares também são especializadas porque elas conseguem produzir a energia delas através de um processo chamado fermentação, tá? Fermentação lática. Então, as células musculares, elas realizam fermentação lática e a gente não precisa de oxigênio justamente para mandar para o nosso músculo, ok? Os músculos esqueléticos, tá? Células que revestem o intestino delgado são células que auxiliam na absorção de nutrientes, tá? Elas têm uma rede de microvilosidades e elas conseguem capturar os nutrientes importantes para o nosso corpo e aí já manda direto lá para a corrente sanguínea, tá? Células de revestimento, no caso das vegetais, são células
da cutícula, que auxiliam na proteção da planta, tá? Células da epiderme, como pelos, tricomas, né, são chamados, acúlios, no caso de proteção contra ataques, né, de pessoas, predadores. Ela projeta e evita também perda d'água em excesso. Que mais que tem? Os estômatos, que auxiliam no processo de respiração da planta também, tá? A gente tem as células com cloroplastos, que são as células que auxiliam no processo de fotossíntese, tá? Elas têm uma quantidade maior de cloroplastos. E as células com transporte de seiva, que são os vasocondutores, né? Auxiliam aí no processo de pegar a água, né? Lá na terra, né? A raiz absorve a água, manda para um vaso chamado xilema, com X. Aí o xilema, ele produz uma seiva chamada seiva elaborada. Desculpa. Seiva bruta. A seiva bruta do xilema é composta por água e sais minerais. Seiva bruta. E aí ele leva e distribui para a planta toda essa água. Então ele captura na raiz e envia para todo o canto da planta. Já no caso do floema, ele pega de lá de cima a glicose, né, que é uma seiva chamada de seiva elaborada agora, tá? E essa seiva elaborada, depois da fotossíntese, ele pega, que é composta de açúcares, e envia para a planta inteira, que é para trazer energia para elas. Tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer coisa é só vocês me mandarem mensagem, só entrar em contato que a gente esclarece as dúvidas, ou então nas nossas aulas online. Tá certo? Muito obrigado e até mais.